Direto da redação. Mas vamos voltar ao Rio de Janeiro com a jornalista Cláudia Freitas, do portal Eu Rio, porque a Cláudia ela fez uma reportagem especial sobre a CPI da Supervia. É uma comissão parlamentar de inquérito que foi instaurada pela Assembleia Legislativa para apurar a qualidade dos serviços da Supervia, que implica no transporte de passageiros e também nas condições da infraestrutura em termos de linhas do ramal ferroviário. E Cláudia tem as informações detalhadas sobre um trecho que foi percorrido por integrantes dessa CPI. Não é isso, Cláudia? É isso, Roberto. Mais uma vez, bom dia. Imagina esse cenário, Roberto. Lixões por toda a extensão da via férrea, construções irregulares margeando os trilhos, claro, com risco de atropelamentos, e livre ação do tráfico de drogas ao longo da via. Esse foi o balanço da vistoria realizada nesta segunda-feira no ramal de Belfor Roxo da Supervia. Essa inspeção ela foi feita por deputados que compõem a CPI dos trens da Alerj. E no final da visitação, eles classificaram esse trecho como sendo o pior em operação pela concessionária. Isso porque ele consegue reunir todos os problemas dos outros ramais, mas em grandes proporções. O relator dessa CPI, o deputado estadual Valdec Carneiro, está propondo que parte dos 17 bilhões de reais do programa Pacto Rio, que é um programa do governo estadual destinado a obras de infraestrutura e desenvolvimento, que seja aplicada na recuperação da malha ferroviária. Ele conversou com a gente após essa vistoria, ele fez duras críticas à gestão de Cláudio Castro e também apontou diversas irregularidades e precariedades na prestação desse serviço. Vamos ver o que ele diz na entrevista. Ô Cláudio, nós temos aqui um problema só interno aqui, nós vamos passar essa entrevista. Enquanto isso, a gente vai mostrando aqui as imagens que estão passando. Você observa a quantidade. O primeiro, assim, nós estamos percorrendo um trecho. É um trecho grande que nós estamos percorrendo aqui. Para quem está no rádio, não está podendo ver. Mas quem está na TV e quem está aqui acompanhando a TV Demais News e também nas plataformas digitais, no aplicativo, olha essas casas margeando a ferrovia. O distanciamento dessas residências são barracos, são condições subhumanas que as pessoas estão vivendo aí, você observa. A margem de uma ferrovia, de um ramal ferroviário. E esse trecho aí é o trecho, pelo que me consta aqui, de Belfor Roxo, que seria o pior trecho de toda essa malha ferroviária. Então ali estão residências, as pessoas em condições subhumanas, e o retrato que eu tenho aqui ao avaliar é o seguinte: é um livro de Gessé de Souza, A Ralé da Ralé brasileira. O que o Gessé fala sobre isso, antes que a gente seja mal interpretado? Ele hierarquiza a sociedade brasileira em alguns níveis. Nós temos aqui a elite, que representa apenas 3% da população brasileira. Nós temos a classe média, que jamais chegará à condição de elite, mas vive sonhando em ser elite, mas nunca será. Nós temos logo abaixo da classe média a classe pobre, que é uma classe de trabalhadores que pode ter um ou outro uma ascensão à classe média. E nós temos a ralé, que são as pessoas que vivem de bico, aquelas pessoas que vivem de subemprego. E temos a ralé da ralé, que são as pessoas que vão viver à margem da sociedade em condições subhumanas e fazem até opção. Nem pelo mundo formal, mas não tem outra opção, até envereda para viver realmente à margem da sociedade. E o que nós estamos vendo à margem dessa ferrovia aí é o estabelecimento, é onde se situou a ralé da ralé, as pessoas sem perspectiva nenhuma.
Então, poucos brasileiros têm esse retrato que você acabou, essas imagens que você está trazendo aqui. Mas já está no ponto aí a entrevista do Valdec? Ué, mas essa entrevista, ela já foi aí, eu vou mandar de novo. Ela foi um link enviado. Talvez você não tenha visto aí. Mas eu Roberto, mando de novo. É importante ressaltar que esse trecho, né, o ramal de Belford Roxo, ele é utilizado diariamente por cerca de 33 mil usuários, né, e ele atravessa ali a Pavuna, né, os bairros da Pavuna, Del Castilho já na Zona Norte, e na Baixada Fluminense, Belford Roxo, São João de Meriti. Aquele trecho que você estava mostrando ali, a ação, né, de usuários de drogas em São João de Meriti, logo em seguida vem uma passagem de nível, né, nós estamos vendo aí agora nessa imagem, né, passagem de nível em São João de Meriti, é um lugar bem perigoso, inclusive para os motoristas também. A prefeitura colocou ali, né, um operador de trânsito, a gente acabou de ver ali na imagem, mas mesmo assim, né, esse operador ele não fica lá em tempo integral, então é um local que os motoristas precisam ter muito cuidado ao atravessar, né, sem contar o problema que mais chamou a atenção nessa vistoria, a gente está vendo agora, são os lixões. Os lixões que eles surgem o tempo inteiro, quase em toda essa viagem, né, nós encontramos esses lixões por toda a extensão aí da ferrovia. Então é um problema muito grave, fora outros problemas que foram enumerados pelo deputado Valdec Carneiro. Ô Cláudia, nós agora já temos aqui no ponto a entrevista do deputado Valdec Carneiro, agora sim ela está no ponto. Eu posso soltar aqui a entrevista? Vamos lá então. Vamos à entrevista do deputado Valdec Carneiro. Bom dia, pessoal. Estou aqui na Central do Brasil para mais um dia de vistoria da CPI dos trens, a qual eu sou o relator. Vamos hoje fazer a vistoria no ramal de Belford Roxo. Já é a quarta vistoria que a gente faz. Já estivemos nos outros ramais e temos encontrado uma situação muito preocupante em relação ao funcionamento geral do serviço. Serviço com muitas dificuldades e precariedades, atrasos constantes, interrupção dos serviços, distâncias muito grandes e perigosas entre o vagão e plataforma, falta de banheiros na maioria das estações, falta de acessibilidade na maioria das estações, além das condições muito, difíceis também nas vias permanentes, na via férrea propriamente dita. Trilhos dormentes em muitos lugares em mau estado de conservação, muito lixo na via férrea, sistema de drenagem nas canaletas entupidas, com sujeira, sem contar a presença ostensiva do crime controlando várias estações. Portanto, mais uma vez um trabalho de campo, mais rigor, mais fiscalização em torno de um serviço que o Estado não fiscaliza. O Estado do Rio de Janeiro decidiu privatizar a operação dos trens em 98, mas sequer se estruturou para fazer o trabalho de fiscalização e de regulação desse serviço que ele não quis mais operar diretamente. A GETRANS, PCETRANS, Central Logística, são os órgãos estaduais responsáveis por esse trabalho, funcionam de maneira também muito limitada em vários aspectos. E o governador Cláudio Castro fazendo firula. Estava em silêncio sobre o tema e viu que a CPI foi instalada na Assembleia Legislativa e passou a falar sobre o tema, passou a ameaçar a concessionária, mas até então tinha destacado 2 assessores do seu gabinete só para se preocupar com a questão do aumento da tarifa. Veja, o governador tinha destacado 2 assessores do seu próprio gabinete para acompanhar as negociações sobre o aumento da tarifa. Todos os outros temas ele não tinha interesse. Aliás, lançou uma força-tarefa para conter a questão do furto e roubo de cabos, que é uma questão grave também na operação de serviço. Lançou uma força-tarefa em setembro do ano passado, fez alarde na imprensa e nada resolveu, nada aconteceu. Aliás, os indicadores de roubo e furto de cabos só pioraram desde então. Portanto, enquanto o governador faz firula e fica se sentindo pressionado pela instalação da CPI na LERJ, nós estamos fiscalizando com rigor, né? O nosso relatório final vai apontar não apenas as irregularidades, como também vai apontar propostas e alternativas para melhorar a operação do serviço. Por exemplo, temos que encontrar alternativa de custeio para esse serviço. Não pode depender apenas da tarifa. Temos que ter receitas extratarifárias para financiar o transporte ferroviário do Rio de Janeiro. Em relação à proposta de Metroleve do governador, mais uma firula, mais um passarinho voando, essa proposta dele para a Baixada Fluminense. Governador,
Seja razoável, pare de pirotecnia, deixe de fazer demagogia, basta investir em segurança, modernização da infraestrutura, conforto, acessibilidade nas linhas ferroviárias, e nós vamos ter um belíssimo metrô de superfície, que 3 ramais de trens cortam a Baixada Fluminense. Se houver investimento, repito, em infraestrutura, modernização, conservação, acessibilidade, segurança, conforto, esses serviços serão de excelente qualidade. Não há necessidade de rasgar buraco no chão, de fazer mega investimentos para implantar o metrô. Basta recuperar e dar dignidade ao povo que usa trem todo dia no Rio de Janeiro. São dramáticas as imagens e o trabalho da CPI ele vai se aprofundando, né, Cláudia? Roberto, isso mesmo. O prazo de encerramento desses trabalhos, né, da CPI estava previsto para os próximos dias, mas esse prazo ele foi prorrogado, e isso porque devem acontecer novas oitivas, e também esse grupo de trabalho ele vai visitar o comando da Supervia, que fica na Central do Brasil. Então, com essa mudança, o relatório final deve ser apresentado num prazo máximo de 70 dias. Eu volto com você aí no estúdio, Roberto. Muito obrigado, Cláudia, do portal Eu Rio. Você vai conferir essa reportagem aí na íntegra depois. Você que está no vídeo, está no rádio, também nos acompanha no portal eurio.com.br, que é o endereço do site do portal Eu Rio. E também nas plataformas digitais aqui do Portal Viu, no YouTube, no Facebook e também na TV Demais News, que você confere agora ao vivo aqui comigo. Muito obrigado, bom dia para você, Cláudia. São cenas dramáticas, são cenas que assim me impressionam. As condições de vida que aquelas pessoas vivem ali, que essas pessoas estão vivendo aí nesse eixo, aí nesse trecho, isso são condições subhumanas. E essas pessoas dependem do transporte ferroviário para chegar até o centro do Rio. São pessoas que moram em várias cidades da Baixada Fluminense e diariamente elas tomam o transporte ferroviário, só tem esse modal para chegar ao centro do Rio de Janeiro e trabalhar. E percorre esse trecho. Essa é a paisagem que essas pessoas assistem diariamente. Incrível, sabe? Assim, inimaginável. Pode soltar o áudio, por favor, um pouquinho. Muita sujeira, né? Demais da conta, não tem como. Até lá embaixo. Sujeira, construção em lugar Irregular, construção irregular. Mas assim, Se o trem sai do trilho aí, ele entra dentro de um barraco. Ele sai destruindo tudo. Isso não é lugar para ter casa, não pode construir casa aí. Agora constrói por quê? Não tem casa. O déficit habitacional é grande, as pessoas ou vão para a encosta de morro, vão para a margem de linha férrea, vão para a margem de estrada e vai residir nessas condições, em habitações inabitáveis. Condições assim subhumanas. Lamentável, isso não é o Brasil que a gente imagina, isso não é o país com que ninguém sonha. Isso é um país que castiga as pessoas. Isso é olha as condições de vida que essas pessoas estão condicionadas. Ou vai viver nesses barracos à margem de linha, ou vai viver debaixo de marquise. E aí ele cria filhos, aí tem idosos, aí tem pessoas que não têm acessibilidade, tem pessoas deficientes. Você imagina uma pessoa, um cadeirante, morar numa situação como essa? E tem. Aí tem cadeirante. E ali o tráfico de drogas. O cara ali é crack, não é? Olha lá. Fazendo, meu Deus do céu, essa imagem. Isso aí a CPI flagrou, a imagem, a Comissão Parlamentar de Inquérito que filmou isso daí. Filmou isso daí no Rio de Janeiro, em Belfor Roxo. As pessoas falam Estado do Rio de Janeiro, não é só o Cristo Redentor, não é só a Marquês de Sapucaí, não é só Copacabana, não é Barra da Tijuca. Quando a gente fala de Estado do Rio de Janeiro, a gente está falando desses bolsões de misérias também. Baixada Fluminense, região dos Lagos, norte do estado do Rio de Janeiro e também noroeste. E você imagina que isso é coisa de Belfor Roxo? Se você entrar em comunidades aqui de Rio das Ostras, você não vai encontrar coisa diferente não, tá?
Você vai encontrar lixo, vai encontrar degradação ambiental, vai encontrar cracudo, vai encontrar tráfico de drogas, disputas entre facções criminosas, falta de transporte. Você vai encontrar a mesma coisa, a mesmíssima coisa. E aí o ônibus para atravessar uma linha férrea é só um guarda de trânsito da prefeitura de Belfort mandar para porque vem o trem. Não tem uma sinalização, não tem nada. Meu Deus do céu.